Oi, meu nome é Rafael, eu sou médico de família e comunidade e hoje estamos aqui inaugurando esse canal, onde eu quero trazer um pouquinho de informação sobre a minha área de atuação. Eu sou médico diretor do primeiro instituto que tem vínculo com o SUS para um atendimento social para pessoas que têm dificuldade ali, né, nesse acesso ao tratamento com cannabis medicinal. Inclusive, eu vou deixar o contato aqui do instituto para pessoas que moram na Baixada Santista e queiram passar por um acolhimento social. Queria também pedir para vocês já deixarem aqui uma curtida, um comentário, né, e fazer sugestões para próximos temas de vídeos. A maioria dos acompanhamentos em saúde, seja um pré-natal, uma puericultura, que são aqueles primeiros 2 anos de cuidado com a criança, ou até mesmo os cuidados paliativos, giram em torno de uma questão, que é a qualidade de vida. E não é raro atender na clínica pacientes que tenham ali já tentado diversos tipos de tratamentos sem uma efetividade, sem conseguir ali um resultado suficiente, seja para uma questão de saúde mental, uma ansiedade, uma dor crônica ou até mesmo um problema para dormir. E é aí que uma pergunta vem se tornando cada vez mais comum, né? Doutor, e cannabis medicinal? E funciona? É para mim? Se você tem essas perguntas, continua aqui com a gente que vai ser tema desse primeiro vídeo. Para esse primeiro vídeo, eu vou querer responder essas perguntas que eu recebi aqui, que são: cannabis medicinal, o básico todo mundo deveria saber. O que é cannabis medicinal e como ela funciona no nosso corpo? Diferenças entre THC e CBD, e não é tudo para ficar doidão. E quem pode utilizar? Quais doenças têm evidências científicas que o tratamento funciona? Para entender como a cannabis medicinal funciona, antes precisamos compreender uma descoberta recente da medicina. No início da década de 90, um bioquímico búlgaro chamado Rafael Metulan, junto com outros colegas, descobriram evidências de um sistema que todos nós humanos temos no nosso organismo, denominado então, batizado de sistema endocannabinoide. Mas por que ele leva esse nome? Bom, o ácido fórmico leva o nome de fórmico porque foi descoberto através de pesquisa com formigas. Já o sistema endocannabinoide leva esse nome porque décadas antes, na década de 60, esse mesmo doutor Rafael Metulan, junto com colegas, conseguiram isolar da planta da cannabis sativa um composto em que colocaram o nome de THC, em que tem ali uma forma, vamos dizer, na bioquímica, na parte química dele, muito semelhante ao nosso composto endógeno, né? A um próximo que temos ali a fabricação no nosso próprio organismo. Hoje sabemos que esse sistema não é exclusividade do cérebro humano. Na verdade, exceto protozoários e insetos, a grande maioria dos animais tem esse sistema endocannabinoide. Como também não é uma exclusividade da planta da cannabis compostos que interagem com o sistema endocannabinoide. Por exemplo, pimenta preta ou até mesmo o cacau podem interagir com essa parte do cérebro humano. Pense na regulação do seu corpo como uma sinfonia complexa. Então, podemos comparar o sistema endocannabinoide com a função de um maestro. Sua principal função é manter a harmonia, um estado que a ciência chama de homeostase. Conjuntamente com outros sistemas endócrinos, o sistema endocannabinoide é responsável pela nossa percepção de dor, pela nossa percepção de prazer, também relacionada à questão da memória e também o nosso sono. Podemos fazer uma analogia desse sistema como um sistema de chave-fechadura, onde nosso corpo produz, ou deveria produzir em situações adequadas, as próprias chaves, ou endocannabinoides, que também podem ser descritos enquanto neurotransmissores atípicos. Além também de termos em nosso corpo a presença das nossas fechaduras, ou também os receptores canabinoides, hoje descritos na literatura enquanto dois: receptor canabinoide CB1 e receptor canabinoide CB2. Ambos estão presentes no corpo inteiro, porém existem algumas regiões que têm algumas concentrações mais específicas de cada um deles. Por exemplo, os receptores CB1 estão mais concentrados em regiões do nosso sistema nervoso central importantíssimas para o nosso senso de preservação, como por exemplo na região do sistema límbico, que é importante na regulação de todas as nossas emoções, mas mais especificadamente na questão do medo,
Então, por exemplo, quando você está andando na rua e dá de cara com um cachorro grande, sem coleira, ou a pessoa que mora no meio de uma fazenda e ouve esse barulhinho aqui, ó. Regula também parte do nosso processamento emocional, ou seja, a nossa motivação pessoal, formação de memórias afetivas e também a reação contra as situações sociais. No meu caso, por exemplo, existem alguns sons que ativam essa região de uma maneira muito positiva. Por exemplo, esse som aqui, ó. Som de chuva me lembra um domingo de manhã. Já esse som, por exemplo, geralmente é um estressor. Também existe uma grande concentração desses mesmos receptores CB1 na região do nosso cerebelo, que é responsável pela nossa coordenação motora, equilíbrio e também a nossa questão da coordenação mais fina, como, por exemplo, ter uma letra bonita, né? Igual a minha. E olha que nem falei ainda dos receptores CB2. Eles estão mais presentes no nosso sistema imunológico, como em macrófagos, ou no nosso baço, ou até mesmo na nossa medula óssea, participando do processo de formação do sangue, a hematopoiese. Quando algo sai do equilíbrio, como por exemplo um processo inflamatório ou um pico de estresse, o maestro ele envia as chaves para as fechaduras corretas do nosso corpo numa tentativa de voltar a um estado normal. O problema é que em muitas condições crônicas, esse estado normal é muito desregulado. É como se o corpo da pessoa estivesse muito mais acostumado a situações estressoras do que a situações regulatórias. E é aqui que a terapia com a planta pode ajudar. A planta produz os seus próprios compostos, os fitocannabinoides, que estruturalmente são muito parecidos com os endocannabinoides produzidos pelo organismo humano, ou seja, parecidos com as nossas chaves. Então, eles conseguem estimular os nossos receptores canabinoides CB1 e CB2 de uma maneira parecida com os compostos produzidos pelo próprio organismo humano. Ou seja, eles conseguem ajudar o nosso maestro a tentar reequilibrar ali a homeostase. Os dois mais pesquisados são o THC e o CBD, e apesar de serem da mesma família, eles não têm efeitos nada parecidos. O CBD ou canabidiol é hoje muito comentado no Brasil, até porque somos o país que conta com o maior número de publicações na área. Temos 4 dos 10 maiores publicadores a nível mundial. E a principal diferença dele é a questão da psicomimicidade. Ele é psicoativo também, entenda. Psicoativo é tudo aquilo que passa pela barreira hematoencefálica e é ativo no cérebro. Então, um cigarro branco ali, por exemplo, é psicoativo? Sim, é psicoativo. Pega uma pessoa fumante, por exemplo, numa situação de estresse ali, por exemplo, uma das primeiras coisas que ela vai buscar o apoio é no tabaco, né? Psicomimicidade é a possibilidade de induzir, enquanto efeito colateral, estados semelhantes à psicose, a um estado parecido com esquizofrenia. E isso o canabidiol não tem. Já o THC, por outro lado, conta com essa possibilidade, né, de ter enquanto efeito colateral ali quadros semelhantes à psicose, principalmente se não tiver um acompanhamento profissional. Né? O THC ele pode ser utilizado sim enquanto medicamento, mas ele precisa de uma avaliação muito mais próxima por conta dessa possibilidade, principalmente em pacientes ali que já têm um histórico prévio, alguma questão familiar próxima ali de um problema parecido. Então tem que olhar com muito mais calma realmente. Mas ele é um medicamento que em alguns quadros ele funciona de uma maneira, inclusive, muito melhor do que o CBD. Pega casos, por exemplo, de espasticidade muscular, ou até mesmo alguns quadros ali de pacientes com autismo. Existe um estudo que mostra que alguns pacientes, inclusive, quando comparado um óleo que só continha ali CBD, quando foi comparado a um óleo que tinha um extrato puro, que tinha ali uma proporção de 20:1 entre CBD e THC, tiver um êxito a mais, né? Alguns pacientes desse estudo que não teriam ali um efeito interessante quando utilizaram um óleo que só continha CBD, tiveram um efeito bem interessante quando utilizaram esse óleo com essa proporção de 20:1. Então, o THC ele pode sim ser utilizado enquanto medicamento, só que ele é vamos dizer assim, né? Ele é como se fosse um bisturi de um cirurgião. Ele é muito mais afirrado ali, vamos dizer, do que um CBD. Outras possibilidades do uso de um óleo rico em THC são pacientes oncológicos, por exemplo, em quimioterapia, onde foi avaliada uma melhora dos quadros de náusea e vômitos,
E existem também estudos promissores no campo da indução do sono, que é um quadro em que muitos pacientes ali têm uma dificuldade, às vezes, naquele começo da noite mesmo, para induzir, né, naquele tempo entre colocar a cabeça no travesseiro e dormir efetivamente. Existem alguns estudos promissores nessa área ali, mostrando uma diminuição desse tempo ali para a pessoa pegar realmente no sono. Mas o uso da planta não para por aí. Ela conta com centenas de outros compostos ainda a serem pesquisados enquanto possibilidade farmacêutica. O que já percebemos é que geralmente a mágica acontece quando esses compostos têm um uso conjunto. É o que chamamos de efeito comitiva. Imaginem ali uma central de trens. Faz mais sentido você colocar um trem e um vagão, um trem e um vagão, um trem e um vagão, ou você utilizar um trem e vários vagões ali ao mesmo tempo com esse trem. Então, geralmente isso que é a analogia que é utilizada. Percebemos em alguns casos que quando você coloca um óleo full spectrum, ou seja, um óleo que tem ali uma concentração de outros compostos da cannabis, que não somente um composto isolado, geralmente tende-se a diminuir até a dose administrada do óleo. Então, quadros, por exemplo, de epilepsia que precisavam ali de, 20 miligramas por quilo para ter uma eficácia legal, tiveram uma diminuição de mais da metade dessa dose utilizada quando se colocou ali, quando se propôs a colocar ali um óleo full spectrum. Então, fez com que até o tratamento ficasse mais barato, no caso ali, para um paciente, ou no caso de uma criança, né, que utiliza um medicamento por muito tempo, fez com que essa medicação ficasse ali mais tempo sendo utilizado com menos efeitos colaterais, né, uma dose menor, então também menos efeitos colaterais. Mas não para por aí. A natureza da planta é fantástica e ela tem centenas de outros compostos que ainda não pesquisamos e não elucidamos totalmente a possibilidade de um uso ali farmacológico ou até em outras áreas. Lembrando de que muito do que eu trago aqui é uma novidade em termos científicos. Para se ter uma ideia só da escala, né, de tempo, a primeira vez que a morfina foi proposta enquanto um analgésico foi em 1804 e até hoje é um dos recursos terapêuticos mais utilizados quando se precisa ali de uma indução, de uma analgesia potente. Já o sistema endocannabinoide, ele é um sistema orgânico sintetizado pelo nosso próprio DNA, descoberto há 35 anos aproximadamente. Ou seja, enquanto campo da ciência, é um bebê dando ali os primeiros ensaios de dar os primeiros passos. Apesar disso, pode vir a ser um campo crucial no desenvolvimento de novas terapias para alguns tipos de tratamento que hoje ainda carecem de qualquer eficácia de qualquer medicamento. Para alguns mais otimistas, como por exemplo o Siddhartha Ribeiro, grande pesquisador brasileiro, propõem que a cannabis está para o século XXI como os antibióticos estiveram ali para o século XX de tamanha importância. Ok, entendi como funciona, mas e na prática? Para quem que esse tipo de tratamento pode ser indicado? Bom, já acumulamos evidências robustas para alguns quadros e promissoras, mas não suficientes para outros quadros. Esse é um mapa do que vamos explorar aqui nas próximas semanas. Temos, por exemplo, para a dor crônica, principalmente dor neuropática, um tipo de dor que afeta grande parcela da população idosa no Brasil, já há evidências que garantem a possibilidade do uso, principalmente do canabidiol, com uma segurança e uma eficácia interessantes. No campo da neurologia, os avanços são impressionantes. A cannabis medicinal verdadeiramente revolucionou a possibilidade de tratamento de quadros graves, como, por exemplo, a síndrome de Lennox-Gastaut, ou o processo de esclerose tuberosa, ou a síndrome de Dravet. Pacientes antes que até mesmo com dieta cetogênica não tinham qualquer eficácia, tinham quadros ali irreversíveis, né, ali de epilepsia, às vezes mais de 10 quadros, né, ali de convulsões ao dia, verdadeiramente tiveram mais de 50% de melhora quando iniciados com esse tipo de tratamento. Hoje, inclusive, é um tipo de tratamento preconizado por várias agências regulatórias ao redor do mundo, inclusive no Brasil, o SUS, no estado de São Paulo, já fornece esse tipo de medicação para esses tipos graves ali de epilepsias refratárias que não tiveram uma melhora com os tratamentos preconizados anteriormente. No campo da saúde mental, falando propriamente de um transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo,
As evidências de eficácia são bem interessantes. Também o perfil de segurança, de possibilidade de uso com outros tipos de tratamento ali, por exemplo, como inibidores seletivos de recaptação de serotonina, né, os antidepressivos, ou outros medicamentos que esse tipo de população geralmente ali utiliza. E no cuidado com populações específicas, os resultados são animadores. Por exemplo, em pacientes com transtorno do espectro autista, as questões de agitação e agressividade tiveram uma melhora bem interessante ali com o uso da medicação. Já na população da terceira idade, por exemplo, o uso da medicação pode ajudar em quadros ali de pessoas com Parkinson, com Alzheimer, com sintomas associados ali realmente a uma alteração de humor muito brusca, ou até na própria questão da movimentação, ou até aquela anedonia, aquela tristeza, que são muito recorrentes ali no começo ali daquele diagnóstico. Mas e a segurança? Assim como todo o uso de medicamento, é importante frisar a necessidade de uma supervisão de um profissional, até porque já existem consensos quanto à proscrição, como no caso de mulheres gestantes ou lactantes. Também temos consensos quanto à possibilidade ali de efeitos colaterais, geralmente leves e transitórios, como tontura, boca seca ou sonolência. E a boa notícia é que até mesmo esses efeitos transitórios podem ser manejados através da titulação da dose junto com um profissional adequado. Então, de novo falando, um acompanhamento e supervisão profissional são indispensáveis. A automedicação é perigosa, inclusive para profissionais de saúde. Seu médico vai ser aquele que vai entender a dose necessária, a segurança, o seu histórico e vai realmente ali analisar qual o tipo de tratamento mais indicado para você. Resumindo então o que vimos hoje, a cannabis medicinal na verdade é uma redescoberta científica. Seus conceitos visam restabelecer a harmonia do nosso corpo, que em condições normais deveria ter a capacidade de se autorregular. Seus compostos, como por exemplo THC e CBD, geralmente têm uma ação mais eficaz quando utilizados de uma maneira conjunta, o próprio efeito comitiva, e também abordamos de uma maneira breve algumas possibilidades de indicação desse tipo de tratamento, que vamos tentar explorar aqui mais profundamente nos próximos vídeos aqui das próximas semanas. Se você acredita que este caminho terapêutico pode te ajudar, ou simplesmente quer aprender mais um pouquinho baseado em evidências científicas, eu te convido a fazer duas coisas. Primeiro, se inscreve aqui no canal e ative as notificações para você não perder a nossa próxima série de vídeos. E em segundo lugar, e não menos importante, converse com um profissional de sua confiança, né? Somente um profissional vai poder entender realmente ali a sua necessidade. Caso você queira agendar um atendimento aqui com a gente, será um prazer te acolher aqui na clínica. Eu vou deixar os links aqui no final, aqui na descrição do vídeo, para caso você queira entrar em contato, tá bom? Muito obrigado e tchau!